Olá pessoal, vamos continuar aqui nosso vídeo sobre questões, a resolução de questões na área de eletrônica, né? Hoje vamos fazer questões na área de eletrônica digital. Primeira questão diz o seguinte: a soma do número 101000 na base 2, base binária, com o número x10, x na base decimal, tem como resultado o número C8 na base hexa. Ele quer saber o valor de x. Tá. Isso é uma resolução direta de subtração e soma, né? Então, o que é que eu vou ter? Ele diz que a soma desse número na base binária, 101000, com o número x na base 10, é o C8. Passando o C8 para o número binário para lá, eu vou ter essa conta. Então, tem várias formas de fazer, né? A gente pode pegar o número C8 e transformar para decimal, transformar esse número binário para base decimal e fazer a subtração. Pode-se transformar esse número binário na base hexa e fazer a subtração em hexa. Ou pode, como eu vou fazer, transformar o número C8 na base binária, que é mais rápido, e faz a subtração em binário. Ou pode ainda transformar para binário e transforma para decimal. Bem, transformando para binário o número C8 fica mais fácil, porque eu posso, a cada algarismo hexa, eu gero 4 binários, né? Então o número 8 em binário dá 1000. E o número C, que equivale, o algarismo C, que equivale ao 12, dá 100. Então está aqui o número C8 em binário. E aqui o número em binário. Posso agora transformar para decimal, usando os pesos. Só lembrando, bit menos significativo, peso 1, peso 2, sistema binário. A relação de um para outro é de duas vezes, né? Então eu vou ter peso 1, peso 2, peso 4, peso 8, 16, 32, 64, 128. Eu vou somar para dar em decimal os pesos onde tem um algarismo equivalente a 1. Nesse caso, esse dá o 200 e nesse outro dá o 88. Fazendo a subtração, o resultado 112. Sistema decimal, que é o que ele queria, o valor de x no sistema decimal. Ok? A próxima questão, essa outra questão aqui, ele nos diz o seguinte: dá dois circuitos lógicos, com portas lógicas, e pede para cada circuito lógico a seguir, sem simplificar. Então eu vou ter que fazer sem simplificar. Responda: determine a expressão booleana de cada um deles, determine a tabela verdade, determine o circuito em diagrama ladder e redesenhar utilizando só portas NAND e duas entradas. Então, qual a alternativa para cada um desses? Tá. Pegando o primeiro circuito, eu numerei aqui cada um deles. Bloco 1, essa porta aqui, só lembrando que é a porta inversora. Bloco 2 é uma porta AND, bloco 3 é uma porta AND e bloco 4 é uma porta OR. Então, a primeira alternativa é a expressão booleana. Fazendo por partes, a saída do bloco inversor é o inverso de A, que já está até aqui no desenho, A barrado. O 2 é A barrado de entrada e B é uma porta AND, então fica A barrado AND B. O 3 é uma porta AND entre A e C, A e C. E o meu resultado final, chamado de Y, tem como bloco a porta OR, porta lógica OR, a entrada é o S2 e a outra entrada é S3. Então teria um OR entre S2 e S3. Substituindo pelas parciais, a saída Y é A barra AND B ou A AND C. Ok? A letra B ele pede a tabela verdade. Bem, o meu sistema é de 3 variáveis, A, B e C. E aí é só fazer passo a passo. Ou ainda fazer por passo. Por exemplo, na minha função lógica aqui eu tenho um AND entre A barrado e B. Quando é que isso aqui dá 1? Isso aqui só dá 1, né? Quando o A for 0 e o B for 1. Independente de A e C. Porque aqui tem uma OR. A0, B1 dá 1. Então eu vou procurar onde A é 0 e B1. A0 e B1 é nessa linha. Cada um aqui, ó.
nessa outra linha, nessas duas alternativas. Bem, partindo para a outra, A e C, onde A é 1 e C for 1, o resultado é 1, independente de K. Então A1, C1. Onde é que eu tenho A1, C1? Nessa aqui que deu 1 e nessa outra que deu 1. Então eu tenho 4 possibilidades de 1. Essas duas, essas duas. O restante é 0. É uma forma de fazer. A outra seria mais trabalhosa, você fazer 1 a 1. Tá? O diagrama ladder, só lembrando que o bloco, o elemento ladder, chave aberta, que é o contato normalmente aberto. Quando é variável, normalmente se usa variável normal. E chave fechada, o contato normalmente fechado, é quando a variável é com barra. Isso é uma forma, né? Então, usando essa ideia de chave com barra, a barra é contato fechado e sem barra é contato aberto, e que AND é série e ou é paralelo, o diagrama ladder desse sistema vai dar esse, ó. A barra AND B é um série de A, contato fechado com B, paralelo com a série C, é o meu resultado. E a outra alternativa é fazer o porta NAND, né? Bem, aqui tem uma tabela resumo do uso de porta NAND para substituir os 3 blocos básicos: a NOT, a AND e a OR. A NOT pode ser projetada usando o NAND, curto-circuitando as duas entradas. Já a porta AND pode ser usada usando uma NAND com as duas entradas e na saída dessa NAND, outra NAND com as duas entradas curto-circuitadas. Então isso aqui substitui a AND. E a OR, está aqui ele, é duas NANDs na entrada curto-circuitada, que representa 2 inversores, e uma NAND na saída. Então aqui está a representação equivalente da inversora usando o NAND de 2 entradas, a AND usando o NAND e a OR usando o NAND. Então vamos usar isso aqui como base. Bem, substituindo aqui a primeira parte de substituição, eu substituo o inversor, está aqui pelo bloco básico. Depois vem o AND, que é esses 2 elementos eu estou substituindo aqui, ó. E depois outra AND embaixo, novamente embaixo. E por fim a OR, que é isso aqui tudo, eu substituo aqui. Mas aqui eu percebo o seguinte: tem 2 inversoras em série. 2 inversoras em série é a mesma coisa que não ter, né? Porque 2 inversões volta ao estado normal. Então, eu posso tirar essas 2 inversões e como resultado final tem isso. O que eu posso analisar com relação aqui? Tá. Pode ser analisado de diversas formas. Vamos pensar na parte de simplificação no uso de portas lógicas. E também, por que eu posso desenhar usando só porta NAND e não desenhar usando várias portas? Primeiro porque eu só preciso de um tipo de porta. No meu desenho, até na minha montagem, só preciso usar um tipo de circuito integrado, só com NAND. Eu não preciso ter 3 tipos, inversora, AND e OR, não preciso. Só preciso ter um modelo. E segundo, posso reduzir o número de circuito integrado. Lembrando que um circuito integrado de porta de 2 entradas tem 4 portas dentro. Então, se eu vou usar uma, usar 2, usar 3, usar 4, obrigatoriamente eu tenho que usar um circuito integrado. E o circuito integrado de inversor são 6 portas lógicas dentro. Bom, sabendo disso, nesse circuito original eu tenho uma porta NOT, ou seja, eu vou precisar de um circuito integrado, 2 portas AND, eu vou precisar de outro circuito integrado, e uma porta OR. Então eu preciso aqui de 3 circuitos integrados. Tá. No meu circuito final, só com NAND, eu tenho uma NAND, 2, 3, 4. Só tenho 4 NANDs, um circuito integrado. Então, além de no meu projeto usar só um tipo de circuito integrado, no original eu precisei de 3 CIs, aqui só precisar de um CI, ou seja, reduzir em 3 vezes o espaço físico da minha placa. Essa é a vantagem, ok? Tá. Segundo circuito, eu tenho aqui o meu circuito original, certo? Vamos fazer a expressão booleana primeiro.
Expressão booleana, primeiro eu tenho, tá? O S1 é uma porta-end de 3 entradas, está ela aqui. O S2 é uma porta-end também de 3 entradas, já com as entradas barradas por causa da inversão. E o S3 é uma porta OR. Então S3 é quem? É um OR de S1 com S2. Substituindo pelas parciais, vou ter isso. Ok. Tabela verdade. Novamente, né? Eu tenho aqui 3 variáveis. 3 variáveis, vou fazer a tabela. O que é que eu percebo? Que só existe 2 situações, já que o meu sistema é de 3 variáveis e eu estou usando em cada situação as 3 variáveis, só existe 2 situações em que o resultado é 1. Isso é chamado sistema de soma de produtos. Se cada parte usa total das variáveis 3, só existe uma situação em que o resultado é 1. Que situação é essa? Quando A for 1, quando B for 1 e quando C for 1. 1, que está aqui embaixo. E nessa outra, quando A for 0, que 0 barrado vira 1, B0 0 barrado vira 1, C0 0 barrado vira 1. 0, 0, 0. O restante é 0. E o diagrama lá que está aqui embaixo, eu tenho uma série de AB com C normalmente aberto, uma série de AB com C normalmente fechado e os dois elementos em paralelo. Está o diagrama lá, né? Para fazer esse comportamento, usando a mesma tabelazinha, né, de equivalência, o que é que eu vou ter? Bom, de maneira direta, aqui eu vou fazer direto, eu vou ter isso aqui tudo. Se for fazer a conta, talvez aqui dê mais, né? Usando porta NAND, vamos lá. Eu tenho aqui uma porta NAND de 3 entradas, mas se eu passar isso para a porta NAND de 2, eu vou precisar de 2 portas. Mais 2 aqui embaixo dá 4, tá? Um CI com outro CI de inversor, tem 3 portas, e um CI de 3 CIs. Talvez aqui dê mais, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui deu 14. Nesse caso aqui a quantidade de CIs seria maior, né? Dá 4. Ok? E reduzindo um pouco mais, né? Eu posso ter, observando que no anterior, né, eu tenho portas, eu posso reduzir portas NANDs. Nesse caso aqui, ó, tem uma inversora, insere com a inversora, aqui eu posso tirar, ó, aqui da mesma forma. Então reduzindo, ó, fica isso. Então agora eu passei para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 CIs. Em termos de CIs, deu a mesma quantidade. Ok? Essa questão aqui, ela diz o seguinte: prove as seguintes identidades usando a álgebra de Boolean. Então, eu quero provar que, simplificando essa parte do lado esquerdo da igualdade, ela dá igual a essa expressão do lado direito. Da mesma forma, a letra B. Vamos lá, vamos usando aqui os postulados, as propriedades, ok? Então, eu quero chegar a isso aqui de baixo, certo? Vamos lá. Então, a expressão nos diz o quê? X ou y barra mais x and y barra multiplicando por isso, tem que dar isso. Tá, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou multiplicar os termos, pegar isso aqui e multiplicar 1 a 1. Fazendo essa multiplicação, eu tenho x multiplicando xy, x multiplicando x barra z e x multiplicando yz. Está aqui a primeira parte. Depois y barra multiplicando isso tudo. Depois x, y barra multiplicando isso tudo. Tá, vou extrair essa segunda parte, certo? Tá, e agora eu vou fazer a multiplicação. Multiplicando aqui eu tenho x, y, x barra z, x, z. Esse segundo termo, y barra y ou x, y barra x barra z, y barra yz. E o último, xy barra xy barra xy, xy barra x barra z e xy barra yz. Usando aqui os postulados, né, ó, isso aqui
é a mesma coisa de x, x dá x, aqui dá 0, esse aqui repete, esse termo aqui dá 0, porque tem dois, um invertido em relação ao outro, esse aqui repete e esse outro dá 0. E aqui os dois dá 0, os três dá 0, y barra com y dá 0, 0, x com x barra dá 0, e y barra com y dá 0. Tirando os parênteses e eliminando os zeros, eu vou ter xy, ou xyz, ou y barra x barra z. Colocando aqui o x que está em evidência, está comum, eu tenho xy comum, aqui fica 1, esse aqui fica z, fica esse outro termo. Usando o postulado, isso aqui dá 1 vezes isso, dá o próprio, e esse aqui dá o mesmo, provando-se que realmente isso aqui simplificado dá isso. A letra B, da mesma forma, vou multiplicar os termos para dar essa parte de cá. Tá, multiplicando o termo AB com C barra D, AB com C barra, AB com C barra D, C com C barra D e D com C barra D. E esse restante eu repito, multiplicando-se ABC barra, ABD, depois C barra, CD, D, C barra, DD. E aqui repito, usando os postulados, isso aqui repete, aqui dá 0, esse repete e esse dá D. Repetindo essa outra parte. Colocar a evidência aqui dentro do parênteses, o que for comum, A, B, C barra, vou botar o D em evidência, fica B, C barra e 1. E repito essa segunda parte. Continuando agora usando os postulados, fica esse elemento, isso aqui tudo dá 1 entre parênteses, multiplicando por D dá o próprio D. E esse restante. Finalmente eu vou fazer as multiplicações, né? ABC barra com C barra, ABC barra com D, ABC barra com E. Depois D com C barra, D com D e D com E. Botando em evidência os termos incomuns, esses aqui, ó, esses dois e esses quatro, eu vou ter ABC barra em evidência, vai ficar C barra, com C barra dá 1, então fica ABC barra, e ABC barra sobra o E. E do lado de cá fica ABC barra D com esse, posso botar o D em evidência. Botando o D em evidência sobra ABC barra, sobra C barra, sobra 1, que D barra, DD é BD, e sobra o E. Isso aqui tudo dentro dá 1, isso aqui dentro dá 1, então fica ABC barra D, como queríamos provar. Então, usando os postulados, colocando-se em evidência, a gente tem uma simplificação de uma expressão um pouco mais complexa, gerando uma expressão mais simples. Ok? Bem, essa questão aqui, ele diz o seguinte: projeta um decodificador para display de 7 segmentos para que seja exibido as vogais neste display, né? Usando o display de 7 segmentos do tipo anodo comum, isso é importante, essa informação, determine. Aí ele diz uma observação aqui, ó, para os códigos de entrada não utilizado, considere o método de simplificação máximo, usando condições irrelevantes. Como assim? O que é que eu tenho? Se eu quero exibir as vogais, o quantitativo, né, dá 5 algarismos, né? Possa ser que usando um sistema de mais bits que gere uma quantidade maior de algarismos, sobre algarismo. Então essa sobra tem que ser usada como irrelevante. Nós vamos ver ao longo da questão. Aí ele pede A, tabela verdade desse sistema, B, as expressões simplificadas para 2 segmentos, né? O sistema é de 7, eu vou escolher 2. E ele diz o seguinte, pergunta: de acordo com os segmentos escolhidos,
Esses segmentos estarão acesos ou apagados se aplicar os demais códigos não utilizados. Bem, como foi dito aqui, teria que se usar a condição mais simples, né? Irrelevante. Mas usando essa condição irrelevante, eu vou estar considerando, né, uma situação X, que lá na tabela é que eu vou escolher se o X é 0 ou 1. Então, a escolha do X na tabela vai dizer se é 0 ou 1, vai dizer se o segmento vai estar aceso ou apagado. E isso pode gerar um código, um algoritmo que não esteja dentro da faixa das vogais. Tá? Isso pode não acontecer porque eu estou escolhendo a condição mais simples. Ok? Tá. Minha análise. Bem, aqui como análise eu tenho o quê? Primeiro, quando ele diz anodo comum, ele está dizendo que o decodificador, o projeto que eu vou, o circuito que eu vou projetar chamado decodificador deve ter saída ativo baixo. Por quê? Porque no anodo comum, conforme esse exemplo aqui, ó, são 7 segmentos, eu tenho 7 LEDs, onde, lembrando, o LED do lado positivo é o anodo, do lado negativo é o catodo. Neste caso, para que o LED acenda, a corrente tem que ir do anodo para o catodo. A diferença de potencial tem que ser de tal forma que a tensão do anodo tem que ser maior do que a do catodo. Como a gente está falando de sistemas digitais, se a gente for falar em TTL, 5 ou 0. Então, para que o LED acenda, eu tenho que ter aqui 5 desse lado e 0 desse outro lado. Então, o que vai acontecer? Né? Se ele é do tipo anodo comum, esse lado comum tem que estar em 5. E o lado do catodo, que é o lado onde eu vou chavear através do meu sistema, tem que ser 0. Por isso que o decodificador tem que ter saída ativo baixo, tem que ser saída 0. Aqui tem que estar em 0. Ok? O segundo ponto é o que está dizendo, seja exibidas as vogais. Bem, as vogais são 5 códigos. Aí é 1. Para gerar 5 códigos diferentes, eu vou precisar de 3 bits. Só que com 3 bits, né, 2 elevado a 3, eu vou gerar 8 situações diferentes. Então vão sobrar 3. Essas 3 justamente, né, que são as 3 que eu vou considerar como simplificação máxima, onde 3 condições vão sobrar. E nessas 3 eu vou, através da tabela, usar a situação de relevante. E lá no diagrama de Carnot, vai ser simplificado via Carnot, é que vai ser definido se essa condição irrelevante desse x é 0 ou 1. Se for 0, significa que naquela situação não usada, o segmento vai estar apagado. Se for 1, o segmento vai estar aceso. Então, 3 bits dá 8 possibilidades. 8 possibilidades, como eu tenho 5 códigos diferentes, são 5 vogais, sobram 3. Então, continuando, tem um CI aqui, né, de display de 7 segmentos, onde eu tenho um segmento A, mostrando o que seria o segmento A, onde é que ele estaria aceso, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Então está aqui meu display de 7 segmentos. Então, indo para a tabela, e aqui seria o CI, né, onde eu teria acesso externamente a esses segmentos. Então, falando da tabela, eu tenho um sistema de 3 bits de entrada, ABC. Eu tenho a minha saída de 7 segmentos, A, B, C, D, E, F, G. E o meu display, o que é que vai aparecer? Primeira situação, se eu colocar 0, 0, 0, eu deveria acender o 0, o A, desculpe, a letra A. Acendendo o A maiúsculo dessa forma, para acender o A, eu teria que ter aceso o segmento A, que é 0, porque eu estou trabalhando em anodo comum, lembrando que anodo comum a saída ativa é 0, o segmento B, o segmento C, o D apagado, o E aceso, o F aceso e o G aceso, conforme está aqui. Então dessa forma eu vou fazer um por um. Para acender o E já seria quase todos, com exceção do B e o C, então só B e C apagado. O I só o B e C, só B e C, 0, 0. O O menos o G aceso. E o U, esses 5, menos o A e o G. Menos o A e o G. Tá, essa situação. Só que meu sistema de 3 bits gera
8 possibilidades, né? Gera 8 possibilidades. As outras 3 condições relevantes, que aí eu não sei o que é que vai aparecer. Eu teria que fazer um por um e ver, o segmento A vai estar aceso, o B vai estar aceso, e aí conforme eu terminar, eu vou saber, se apareceu o número, por exemplo, 5, o A está aceso, o B está apagado, e vou saber que código, né, que algarismo, né, que pode ser um algarismo que não tenha sentido nenhum, vai aparecer se for aplicado o numeral 5, por exemplo, em binário. Mas essa é a condição que eu quero trabalhar, que é a condição onde eu posso gerar a forma mais simples, tá? Expressão mais simples. Então, por aqui o que eu tenho? As condições irrelevantes são as condições 1, 0, 1, que é 5 em decimal, 1, 1, 0, que é 6, e 1. Ok? Tá. Vamos agora para a expressão. Conforme a tabela, eu vou escolher dois segmentos, né? Eu vou escolher o A, certo? E jogando para Carnot, 3 variáveis, o Carnot de 3 variáveis está aqui, né? Um Carnot de 8 células. A é a variável linha 0, A igual a 0, A igual a 1, essa linha de baixo. E B e C é coluna. 0, 0 são essas duas, 0, 1 são essas duas, 1 que aqui se inverte, né? Por causa do efeito da simplificação do mapa de Carnot, e 1, 0, desculpa. Então, o que é que eu tenho? A, eu tenho 0, ou seja, nessa primeira aqui é 0, depois 0, que é essa outra. Na situação 0, 1, 0, eu tenho 1, que é essa. 0, 1, 0, eu tenho 1. Na situação 1, 0, 0, 1, 0, 0, eu tenho 1. E nas outras 3 eu tenho x. Fazendo a simplificação, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, uma quadra. Nessa quadra, todas as variáveis B e C estão variando. Porque aqui é 0, 0, aqui é 0, 1, aqui é 1 e aqui é 1, 0. Então, a variável B e C não entra, a simplificação é A. E aqui eu tenho um par. 1, 0 no BC. B, C barrado. E o A não entra porque ela varia. Então, a simplificação para o segmento A é A ou BC barrado. Escolhendo o segundo, que é o B, eu vou ter a segunda desenho. Situação 0, 0, 0 é 0. Não tem nada. Eu estou simplificando usando o termo. Situação 0, 0, 1 é 1. Está aqui. Situação 0, 1, 0 é 0. Está aqui, ó. Situação 0, 1, 1 é 0 também. 0, 1, 1 é 0 também. Situação 1, 0, 0 é 0. 1, 1A, 0, 0 é 0. E as outras 3 é x. Agora eu tenho um par. B barra C. Professor, e esse x porque ele usa? Eu não vou fazer um par só de x. Porque o x pode ser 0. É melhor não usar do que usar um a mais. É redundância, tá? Então a simplificação aqui é B barra C. Simplificação de A e B. Eu teria, para saber como é que acontece, o que é que vai acontecer no display, se eu for colocado um desses três códigos de entrada não usado, não empregado, eu teria que fazer um por um para poder ter, tá? Que não é o caso. Então, mas só lá olhando para A e B, o que é que eu vou ter? Certo? Que é o que ele pede na letra C. De acordo com o segmento escolhido, que foi A e B, esse segmento estará aceso ou apagado. Tá. O segmento A, por aqui, ó, estou usando todos os 3x. Então, se for colocar a situação 1, 0, 1, usa o x aceso. 1, 1, aceso. E 1, 1, 0 aceso. Então, para o segmento A, as 3 condições, 1, 0, 1, 1, 0 e 1, foram empregadas. Estou usando o x para isso. Então, isso significa que ela vai estar acesa nessas 3. Já o segmento B, eu só estou usando esse x. Ó. Esses dois eu não estou usando. Então só vai estar aceso o segmento B para a situação 1, 0, 1, ou seja, por 5. Para as outras duas não estão acesos. A única condição irrelevante utilizada na simplificação foi 1, 0, 1, que é essa. Logo o segmento B acenderá nessa condição. Então para o 6 e o 7, o B vai estar apagado. Como eu falei, eu teria que fazer os outros 5 segmentos
para ver o que iria aparecer. Ok? Obrigado.